muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Olha, começando aqui o Entre Família. Que bom que você dá um espacinho para... Ô, Cris, tá pisando no meu pé aqui. Rapaz, não vou te perdoar, você hein? sempre tá... Mas, gente, parece que não tem um espaço nesse programa. Não, outra. Você precisando tem de um que me negócio perdoar que primeiro. isso? Esse negócio de perdão. Você tem que procurar. Não, claro que não. Que você pisou no meu pé, você tem que pedir perdão. Mas que é isso aí, gente? Se você visse o tamanho do pé da Carol, você vê que eu tenho razão. É diferente. Ah, uma mulher pisou... É diferente. Aqui é o mais... Deixa eu ver. Brinca comigo não, se eu pisar no seu. E outra, ela veio de bota hoje. Acho que ela tá pensando que aqui tem barro, alguma coisa. Mas não vamos entrar em detalhes. O programa hoje... Boa tarde. É sobre perdão e um assunto sério, né? É sério, a gente tá aqui brincando, mas o Cris não pisou no meu pé, não. E Não, se brincadeira. Pisasse, ele pedia desculpa, E se ela né? pisasse, você tá puxando uma perna. Ela não vai me perdoar. Com graça. Ela não vai me perdoar. Olha aqui, então nós estamos aqui no Entre Família, que isso aqui é um programa sério, pode não parecer, nós vamos falar de um assunto eu já mudei a minha sério fisionomia. Aqui. É isso aí. E hoje nós vamos falar de perdão. É importante que você saiba como perdoar, viu? Agora fala muito esse negócio de, você tem que liberar perdão. Que negócio de liberar perdão? Eu me dizer uma coisa, é gaveta agora que libera, como é que Liberar funciona? o quê? Agora, a frase liberar tem tudo a ver. E você vai ver que essa frase ela vai fazer sentido para você que está retendo. Para você que está segurando, a gente vai entender os malefícios de quem fala assim, eu não quero perdoar, não merece o meu perdão, não merece o meu olhar. E você está perdendo. Você está perdendo. E o outro tá lá vivendo a vida. Está vivendo a vida e nem tranquilo. sabe o que está acontecendo mais. Imagina, E você está o quê? Está com aquele negócio, tá ácido, você tá... E aí, mas como que faz para poder liberar? Vamos aprender. Hoje nós temos aqui uma psicóloga que vai te ajudar, uma terapeuta aí que vai te ajudar a lidar com essas questões. Temos uma história fantástica. Depois que você ouvir essa história, você vai falar assim, nossa, imagina que eu não vou perdoar só porque deixa todo dia a garrafa sem água dentro dessa geladeira. É por isso que eu não vou perdoar. Você vai perdoar. Essa história vai além dessa questão. Então, olha, prepara. Inclusive, o seguinte, olha, a gente sempre busca para você essa autoanálise. Avalie no que você deixou para trás e tal. Vale a pena você liberar perdão em várias escalas. Inclusive para você que tem, olha, isso aqui é imperdoável. Inclusive, a gente vai ter dicas de hoje, 8 dicas de coisas que você não deve perdoar. Você não precisa pedir perdão. Não precisa pedir perdão. Opa, tá bom também. Vamos saber como é que é isso aí, viu? E sabe de uma coisa? Nós vamos para um breve intervalo. Mas é claro que você não vai embora, porque esse programa não é feito só pela gente, não, viu? A gente precisa da sua participação ainda hoje, tá? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui. Nos bastidores acontecem algumas coisas que o pessoal não quer perdoar, mas faz parte. Nós somos uma grande família aqui. Tem um pessoal aqui da produção, cinegrafistas, o pessoal tem que perdoar, viu? Tá todo mundo aqui, é uma família que vive diariamente. Todo mundo trabalha bem, a gente fica aqui atrapalhando, mas de vez em quando dá certo. Dá certo. Então você de casa também faz parte da nossa família nesse sofá e agora a gente vai fazer com que essa pessoa que está agora aí vai participar com a gente. De que forma, Carol? Com certeza. Olha, responde aí pra gente através do WhatsApp, tá? Por acaso você já perdoou alguém numa situação grave, ou mesmo mais leve aí, ou já teve que pedir perdão? Às vezes você já foi perdoado também, né? É isso aí. Você é uma pessoa que já recebeu perdão? E de que forma você encara essa questão de perdoar? Porque quem recebe perdão encara diferente essa questão de perdoar o outro. Verdade. Às vezes é o seguinte, ó, os dois querem resolver a situação. Tá esperando o primeiro passo. Não, porque é o seguinte... É que tem que ele que causou. O orgulho. E aí os dois ficam se envenenando e perdendo chance de viverem momentos especiais. E existe aqui, e outra, me diz uma coisa, outra pergunta que eu tenho, ainda bem que tem uma psicóloga aqui. Ainda bem, né? Ainda bem. Hoje é dia terapia. Mas perdoar significa que eu tenho que viver, em alguns casos, com a pessoa? Será que você esquece depois que perdoa? Então, é amnésia? Não. Mande pra gente aí a sua contribuição, conta a sua história pra gente. Fala o número aí, Cris. DDD 12 9 8315 0249. Tá passando aqui. E se tem algum caso mais inflamado que você não queira se identificar, não tem problema. A gente mantém um anonimato aqui, a ideia é ajudar você. E de repente o que você está passando pode ajudar a outras pessoas que estão passando por esse momento. Muito bem, agora vamos apresentar ali nossa equipe, o nosso time. Graças a Deus hoje tem terapia, nós estamos precisando nesse dia aí, né? É verdade. Você chegar e falar assim, uma amiga minha, um conhecido meu, um primo e tal, e a gente resolve muitas coisas aqui. E aí a gente vai, terapia de graça. E você que não é bobo nem nada, faça também. Está recebendo a doutora aí na sua mesa e falando disso. Você já manda suas perguntas, né? Terapia de graça. Tá agora aqui, lavando aquela louça, pensando no perdão, pensando nisso. Muito bem. E qual o plano de saúde? Plano de saúde entre família. Plano entre família. Não precisa marcar, tirar. A gente fala no sul lá, tira ficha, você viu? Como é que eu... vai lá tirar a ficha. Vai tirar uma ficha, acorda 4 da manhã. 4 da manhã, lá na fila. Eu mando o guri mais novo ir.
Que aí depois a mãe vai, perto da consulta a mãe vai. E me liga, não é me liga não, porque o menino não anda com o celular, não, né? Celular, que o menino não sabe. Tem que esperar na fila. Tem que esperar na fila até a mãe chegar. Conheço essa realidade. Aqui não tem isso, gente. É à tarde, você pode agora, junto com as suas almofadas, o teu tricô tá aqui, o caso é de outro. Você quer saber a situação de um primo, pede como se fosse o primo para entender a situação. Tem essas. Para saber da vida do outro. Claro. Não, para de saber da vida do outro. Vamos apresentar aqui os nossos especialistas, que é Daniele Bueno Cunha. Ela é psicóloga de orientação existencial humanista, membro da Associação Brasileira de Logoterapia, que nada mais é trabalhar o sentido da vida, né? E também é pós-graduada em terapia familiar. Ó o gabarito, hein? Na sua sala hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Já eu tenho várias perguntas. Doutora, prepare o coração, a gente vai dar tudo certo hoje. A senhora já me perdoe porque eu irei fazer. Vai dar tudo certo. Mas brincadeiras à parte, a gente leva o tema assim de uma forma bem suave. Mas a gente tem uma história que já vai ser contada e ela está aqui, né? A Mima Souza. A Mima Souza. Oi, Seja gente. Muito bem-vinda. Obrigada. Se você já passou pelos bastidores aqui da Novo Tempo, com certeza já conheceu a Mima. A Mima é uma das maquiadoras aqui do nosso time. E hoje trouxemos aqui para as câmeras, viu? E sem falar, maquiar a verdade, não. E outra, sem falar que os primeiros assuntos... A gente vai ter um tema aqui sobre perdão. Claro, hoje ela está aqui. Mas a gente vai conversando com ela. O aquece é lá na maquiagem. Você acha que a Carol, ela é a primeira, a minhas piadinhas sem graça aqui, a Mima é a primeira a derrubar ela já lá no camarim. Aí você entende a família, que a gente vive em perdão, vive nesse. Eu gosto, porque aí pelo menos vai diluindo. Quando chega aqui, você já não tem mais nada. Eu perdoo vocês todos os dias. Ele que nos perdoa sempre, né? Porque claro, nos orienta, dá aquele norte aqui, amigão também, né? Estende essa paciência para os nossos telespectadores. Pastor Alceu. Prazer, que bom que a gente está aqui hoje, né? Eu acho que esse tema tem a ver com duas palavrinhas, força e coragem. Força para a gente perdoar, né? E coragem para pedir perdão. Eu acho que a gente vai transitar entre esses dois momentos aqui hoje. Eu estou nessa expectativa. Muito bom. Agora quem teve coragem vai abrir a sua vida aí, né? Questões, às vezes, muito íntimas da vida para a gente é a Mima. Conta um pouco da sua história. O que você teve que perdoar? Então, tô um pouco nervosa. Sempre quis falar isso, mas eu não tô nervosa, gente. A gente te perdoa. Só pra dar um clima. A gente te perdoa, né? Pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito assim, extrovertida, não tem tempo ruim comigo, eu converso bastante. Isso me ajuda em todos os problemas da minha vida, sabe? Inclusive de um trauma que eu tive quando eu era criança, que foi sofrer de abuso sexual. Sofri 8 anos violência sexual dentro da minha casa. E esse meu jeito assim, me ajudou para que eu tivesse força e botar para fora tudo que eu estava sentindo. E tem a ver com perdão também, né? Porque hoje eu olho para o meu padrasto e eu não lembro com um jeito ruim, sabe? Eu não lembro assim de uma forma grotesca dele. Eu até sinto pena assim por ele, sei lá, ter que conviver com isso, né? É meio doido alguém ouvir isso, mas de verdade, de todo o meu coração, eu não sinto raiva dele. E também é porque é muito grande a minha história, então eu vou resumir, tá? Passei isso na infância e eu não tinha a presença do meu pai. Talvez se eu tivesse a presença do meu pai, eu não teria passado por isso, né? Porque eu teria alguém ali para me proteger. E muito tempo eu passei com isso na cabeça. Nossa, eu queria estar com meu pai, eu queria estar com meu pai. Queria que ele fizesse parte da minha vida. Eu queria ser uma criança normal, que vai no parquinho com seu pai. O seu pai mexendo no seu cabelo, brincando de casinha, de boneca. E eu nunca tive isso. Só que eu ia ver meu pai no final de semana, eu nunca tive problema nenhum. Só que ele bebia. E isso me deixava muito triste, porque quando ele bebia, ele esquecia que ele tinha filho. E não é só eu, né? Ele tem mais 4 filhos. Mais 5. E isso acabou afastando ele da família. Meu pai é extremamente carinhoso. Só que quando ele bebia, ele se transformava. E isso é muito ruim, né? Porque é muito bom você estar perto do seu pai, da sua mãe ali. Quando você não tem isso, parece que fica um vazio, né? Em você, assim, um vazio eterno. E aí, aconteceu várias coisas. Eu sempre tive contato com ele, só que todas as vezes que ele estava bêbado, era impossível ter alguma conversa. Então, eu resolvi me afastar. E eu me afastei por muito tempo.
No ano de 2014, ele contraiu uma doença no pulmão. E aí minha mãe, como era enfermeira, minha mãe falou assim, não, pode vir morar aqui. Tinha uma casa no quintal. Tinha uma casa no quintal e minha mãe concedeu essa casa para ele morar lá. Eles sempre tiveram um bom relacionamento e tal. E aí ela foi lá, cuidou dele. E ela falou assim, com uma condição, que você não volte a beber, né? Porque é muito ruim ficar com alguém com esse problema em casa. E aí ele, não, tudo bem e tal. Só que teve um dia, eu voltando do trabalho, que eu encontrei ele bêbado. E isso foi muito difícil para mim, porque eu não era mais criança, eu já sabia, né? Eu já era uma adulta. E foi muito frustrante eu ver isso. E eu falei, eu não quero mais saber disso. E aconteceu várias coisas. Eu falei palavras duras, muito duras, enquanto ele estava sóbrio, não quando estava bêbado. E isso acabou magoando ele também. Acontece que ele saiu. Eu expulsei ele da minha casa. Literalmente, expulsei. Em 2015. E aí, no ano seguinte, a minha mãe faleceu. E aí a gente pensa que a gente é dona da verdade, né? Dona de si, eu consigo resolver os meus problemas sozinha, só que não. E aí eu comecei a sentir um vazio fora do comum. E a ausência do meu pai ficou cada vez mais forte. E eu queria ter o meu pai ali, mas algo me impedia, assim, sabe? Eu não passava pela minha cabeça, assim, não, vou perdoar. Então, passou 1, 2, 3 anos, 4, que foi no Natal do ano passado, agora. Eu, do nada, gente, foi literalmente do nada, deu na minha cabeça assim, gente, eu vou ligar pro meu pai. E eu liguei pro meu pai. Meu pai até achou estranho, eu acho, né? E eu comecei a chorar muito e pedindo perdão para ele por tudo que eu tinha feito, todas as vezes que eu tinha falado qualquer coisa para ele. Pedi perdão para os meus irmãos, porque afetou meus irmãos também. Aí eu acabei não vendo meus irmãos pequenos, né? Porque eles moravam tudo lá perto do meu pai. Então, acabou que eles também sofreram com essa minha ausência. E aí, pedi perdão. E eu fui falando o nome de cada coisa que eu fiz, assim, colocando, sabe, específica. Pontuando. Só sei que demorou umas 2 horas e 40 eu conversando com ele. E eu pedi perdão primeiro, sabe? Eu queria ter essa sensação de, eu preciso, se eu morrer amanhã, eu já sei que eu vou morrer em paz, porque ele me perdoou. E aí, nisso, eu liberei perdão, eu pedi perdão e liberei perdão também. E aí a gente se perdoou. E eu acho que pra gente foi meio que um tiro no escuro, assim. E aí eu só falei, pai, vem morar comigo? Aí ele ficou meio assim, com o pé atrás. Eu falei, vem, pai, o que a gente tem a perder? Se não der certo, a gente separa e pronto. Aí ele veio. E a nossa mudança a gente fez domingo agora. É bem recente, tá, gente? Tanto para vocês quanto para mim. E nesse momento eu quero já deixar um beijo lá para ele, que ele tá me assistindo agora. Nesse momento. Com os meus 3 irmãos que tá lá. Um beijo para vocês, para cada um de vocês. Eu amo muito vocês. E é isso, gente. Queria Foi um que a tiro no produção escuro. agora ele vai entrar. Não vai. Mas Não que vai história. Gente, que história, né? A Mima, ela bem ela não resumido, contou, na assim. verdade, ela resumiu bem a Bem história dela. A gente resumido. sabe detalhes bem relevantes da história. E a gente percebe que, durante a vida, a ausência do pai foi que te marcou mesmo antes de ter esse contato mais íntimo com Isso. ele, né? Tipo, mesmo quando você passou aquela situação com seu padrasto e tal. Daniele, como a gente faz, né, nesse processo todo? Porque alcançar o que a Mima alcançou é muito difícil. Você perdoar coisas tão difíceis, tão marcantes, principalmente de pessoas... Parece que quanto mais próxima é a pessoa de você, mais dói e mais difícil perdoar. Por quê? Então, primeiro a Ilma, né? Mima, começou com auto-perdão, perdoando a si mesmo por tudo que tinha acontecido, pelo que ela fez. O segundo passo, que foi muito importante, é se responsabilizar por aquilo que ela tinha feito com o pai dela. E o terceiro é um ato de amor, entender que ele foi o que ele podia ser. Né? E qual a questão? Guardar todo aquele rancor só fazia mal para ela. Não necessariamente a história vai se repetir. Uhum. Então, quanto maior o vínculo afetivo, mais nós julgamos o outro. Mas eu acho que ele deveria acertar comigo. Quanto mais ele erra comigo, mais eu acho que ele me deve perdão. Essa intimidade, essa questão de conhecer todas as etapas da pessoa, a relevância que ela tem em mim, tipo pai, né? Referência. Agora, inclusive, vai passar algumas imagens aí, a produção está falando, né? Exatamente, tem fotos dela. A Mima com mandou, eu família, Mima. né? Eu queria separar mais, só que como a gente está de mudança, né, eu não achei. Não importa que chegou algumas Eu fotos, a achei gente poder umas entender legais. essa relação aí até, olha aí, ó.
É na infância? Você ia? Uhum. Não? É? Vai contando aí pra gente que a gente não sabe. Gente, esse foi o primeiro Walkman, o primeiro presente e único que meu pai tinha me dado na vida. Walkman. E Eu você queria ter conseguiu a ele até foto hoje, dele? mas a gente conta dessa história desse Walkman até hoje. Eu sempre lembro. Pai, você lembra daquele Walkman? Eu lembro, foi a última geração na época. Walkman, é bom que a gente não tá numa idade tão distante, viu? Gente. Precisamos saber. Eu só falei minha idade aqui, mas tudo bem. Revelando, olha lá. Essa foi a última foto que a gente tirou, que foi no Natal. Meu pai tem 75 anos já, meu velhinho. E ele é assim, ó. De verdade, eu nunca pensei que eu poderia amar tanto uma pessoa depois da minha mãe, sabe? O meu pai, gente, ele... Sei lá, eu não quero chorar, porque Daiane fez uma maquiagem linda em mim, eu não quero estragar. Mas ele é muito importante. Então, se ele tá assistindo agora, eu quero que ele saiba o tanto que eu sou perdidamente apaixonada por ele. E eu só fiz isso por amor. E eu acho que perdoar é isso mesmo, né? É um tiro no escuro. Eu tava falando até pra Dani ali atrás. Literalmente, a gente deu um tiro no escuro. Vamos. E eu acho que não tem nada a perder, sabe? Eu vivia sozinha, eu vivia angustiada, sabe? Solitária. E é ruim viver assim, gente. Viver com aquele negócio remoendo. Na verdade, a pessoa tá vivendo a vida dela normal. E você que sofre, sabe? Você se torna um prisioneiro, uma prisioneira da situação, né? Exato. Quando você perdoa, você se torna livre. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu não perdoo. Vai estar lá na festa, lá, fulano de tal? Não vou. Então não vou. Só que ele vai estar lá, festando, se divertindo. E quem é a vítima, no caso, né? Tá ali se limitando. E quando a gente perdoa, a gente se torna livre, né? Porque o perdão é libertador, né? É um ato de amor com si mesmo, né? Para si mesmo e com o outro. Uhum. E a partir do momento que você se perdoa, você não se priva de viver. Uhum. Você não dá a sua liberdade para o outro, nesse caso. Se ela não perdoa, não vou porque ele está lá. Eu deixo de viver, eu me privo. De lá pra cá, no Natal pra cá, a gente já viveu tanta coisa legal, gente. Eu dou risada todos os dias. Eu sei que vai ter família, tem seus problemas. Agora são uma criança de 10, um de 12 e um de 17. Eu sei que a minha cabeça não vai ser a mesma, né, gente? Mas é uma alegria estar com eles perto de mim, sabe? Eu acho que é isso. Só de você estar perto da sua família, gente. Agora, o rosto da sensacional. Mima, dá pra ver você de casa que é verdade. A Mima parece que ela abriu um presente e aí o isso presente mesmo. ainda tá com um cheirinho do Exatamente. pacote, sabe? Então já a gente vai para o intervalo, mas de repente você que está se encantando com essa situação, você pode até pensar, imagina, teve a questão do abuso, a distância do pai, e está abrindo um presente como esse, como você, que talvez não tenha o perfil da Mima, também quer abrir esse presente do perdão, E outra, já que a gente Cris? tem uma doutora aqui, vamos tentar ajudar para que ela possa ter essa sensação Exatamente. E de outra, liberdade. Perdoar é esquecer? Como é que você lida com esse processo? A gente precisa esquecer, você não pode passar mais pela memória que você viveu para que você consiga perdoar? Vamos falar sobre isso ainda hoje? Então, nós vamos para um breve intervalo, dá tempo só de você beber água, ir lá correndo chamar a vizinha para assistir o Entre Família e nós estamos te esperando aqui. Até mais. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Esse assunto, perdão, é amplo, né? E a gente tem várias situações aí, dores, cicatrizes. E que bom que você de casa, a gente tem a honra de estar na sua sala, de estar aí no seu smartphone, de estar no seu computador, ntplay.com/ao vivo ou através do Facebook. E agradecendo a sua participação. A nossa produção aqui falou que estão chegando muitas participações e a gente vai até, remoldar o programa para atender o maior número de participações. Continue mandando 12983150249 e juntou com a vizinha agora aí, tá nesse WhatsApp que a pessoa já te magoaram. Olha, Cris, aqui é aquele famoso casos de família. O negócio aqui tá uma acidez. Inclusive, esse nome é um dos temas que nós temos aqui num presente. Eu não falei no bloco passado, essa história fantástica da Mima aqui, que ela parecia que estava abrindo um presente. Você pode abrir esse presente aí na sua casa, está aqui na minha mão. Olha que bacana. É a revista que leva o nome do seu programa e ela não está aqui por acaso, porque a nossa base aqui é a família, a nossa família aqui, e uma delas é lidar com essas emoções venenosas, essa acidez e tal, que não é uma questão exclusiva sua. Somos seres humanos, todo mundo tem de uma escala maior ou menor, vive esses atritos. Estudando tudo isso, foi feito um compilado aqui nessa revista com vários temas, inclusive a comunicação. A gente está falando aqui sobre conversar sobre algo, né? A história de hoje aqui, a Mima passou 2 horas e 40 minutos falando no celular. Pois tem muita coisa para conversar, a gente tem que abrir essa caixa de Pandora, abrir o coração, conversar, dar o primeiro passo, tirar, mas não é fácil.
Inclusive, essa revista tem várias questões aqui que vão ajudar a sua família. Gostou? E o melhor de tudo nesse ano, agora está passando o carnaval, aí eu ouvi umas frases para organizar a sua vida que é de graça, gratuitamente, não pagar nada, essas coisas me faz bem já, para resolver a vida. Então, ó, é de graça, você não paga nem a revista, nem a logística, é só dar um abraço no carteiro e receber. Cris, eu quero saber quais são os meios. Você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou, se preferir, no WhatsApp também, 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. Vá pedindo a sua revista que a gente vai aqui com certeza dar continuidade nesse tema que está imperdível, Carol. Tá bom demais conversar sobre isso. Com certeza. E lidar com perdão. E por isso que mais do que conversar, agora nós vamos desenvolver aqui uma prática para entender de uma forma bem prática esse processo. Temos aqui a nossa famosa dinâmica. Tá, como é que então eu funciona? tenho aqui na minha mão, ó, concordo, discordo ou concordo. Ah, eu tenho que me posicionar. Você vai se posicionar diante de Não algumas não frases. é só a Mima que vai abrir a vida dela. A gente, diante dessa situação, vai abrir aqui. Exatamente. Inclusive, você está abrindo a sua vida e mandando para a gente suas Entendi. interações. Já estou sabendo que você está falando, daqui a pouquinho nós vamos ler, viu? Fica aí, tranquilo, que a sua interação vai ser lida aqui no Entre Família. Mas agora eu quero que você, na sua casa, você já vai pensando, concorda ou não com essas frases aqui. Ajuda aí, Cris, a distribuir aqui para o nosso então, time. Ó, pegar uma e passar E aí nós vamos colocar essas frases aí na telinha. E conforme cada um for, concordo ou discordo, aí tem que falar o porquê e tal. E dar os parabéns para a Ana e para o Israel, né? Pessoal da dinâmica aí. Exato. Inclusive, essa não é a única dinâmica de tem- hoje. Que povo, O quê? esse povo daqui tá Ah, demais. gente, você tá achando o quê? Que Não, você vai tem ficar gente- aqui só esses dias sentado eu aqui? me senti também, esse dia ter 2 links nos meus programas. Eu disse, rapaz, que esse pessoal da Esse programa produção tá tá... demais. Tá demais esse Rapaz, programa, ó, esse time. Ah, Ó, vamos lá. é o seguinte, então, pode jogar aí na tela a nossa primeira frase aí para saber se o nosso time aqui concorda e você vai falando aí também, viu? Que a gente quer saber da sua opinião. Vai lá, pode jogar. Eu não vou perdoar, Tá senão vindo, rodar, tá vindo, não calma, perdoa. vai vir, vai perdoei, vir. perdoei. Ó, perdoar é igual jogar fora o lixo que outra pessoa deixou em você. Você concorda ou discorda dessa frase? É jogar fora o lixo que outra pessoa deixou em você. Podem levantar as plaquinhas aí. O que vocês acham? Ou assim, né, Carol? Saiu passear com o cachorro e bem na frente do portão da tua casa, o cachorro faz ali número 1, número 2, mais o número 2. Geralmente é o 2 que dá E estresse. a pessoa faz cara de paisagem e vai embora. E vai embora. Sem pegar. E aí O o dono da casa olha para a dona da casa e fala, e agora? Vai você. Aí eu sou sarcástica. Desculpa, passou, mas eu sou É. Eu sarcástica. não, Nesse você não momento perdoa, eu falo, não. ô garoto, isso aqui é lugar? Já subi assim, ó. É. Volta aqui. É A complicado. gente joga fora, mas a gente dá uma indiretinha, Deixa eu né, dar que uma o brasileiro é arrochada aqui, como assim. diz a nossa diretora de hoje, que é a Ana Passo, nossa diretora. Ana Arrocha. Passo. Eu vou dar uma arrochada aqui. E se a pessoa deixou o lixo, mas ela não sabe que deixou esse lixo em você? E aí? Ah, ela tava com o cachorro Foi e sem não viu o querer. cachorro fazendo. Foi sem querer. Um exemplo. Claro, e isso escalonando isso. para todas as situações Sem da vida. querer, É, querendo. Isso aqui é uma metáfora para metáfora do tudo que a cachorro. pessoa... É a metáfora do cachorro, É. mas, ó, esse número 2 pode ser outro. Outra questão conjugal, familiar, no emprego. Você já vai pensando aí, ó. E aí? Pisou no meu calo. Pisou no meu pé, mas não viu. Entendi. É. E remói. E aí, como faz, Dani? Exatamente. Eu não sei a intencionalidade da pessoa que deixou isso lá. Mas eu posso escolher entre pegar o lixo para mim ou não. Aí sim, Porque independentemente da intenção dela, o lixo continua na porta da minha casa. Exatamente. E você tem uma escolha. Essa é a verdade. E toda vez que eu vou sair para trabalhar, eu vejo lá o 2 do cachorro lá. Ou eu tiro. Então eu tenho ou que... vai- E aquele negócio vai ficar incomodando, Exatamente. né? Incomodando. Porque a pessoa com o cachorro já foi embora, está em outro lugar, fazendo em outras portas de outros cachorros, de outras pessoas. De outros condomínios. Rapaz, mas que aplicação o pastor trouxe pra gente, pastor? Que Tá isso? Veio vendo? afiado hoje. Agora eu Casos quero da ver vida se vocês real. Casos da vida real. Agora eu quero ver se vocês estão afiados, porque agora vem a segunda frase, hein? Pode jogar na tela aí, qual é a segunda frase? Às vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz é maior que o erro que ela cometeu. Vocês concordam com essa Totalmente, frase? chama-se amor. Com certeza. Concorda? O amor tem dessas. Esse olhar. Ele Que coisa, fez que uma mal cara. necessário que eu tenho. Mas aí depois eu vejo que é um bem Inferno. necessário. É porque no final da vida, né? No final de tudo, Sim. lá na melhor idade, né? No final da vida, a pessoa vai querer ter coisas ou pessoas? Pessoas, sempre. Pessoas. Que vai querer ter o dinheiro ou pessoas? Vai querer pessoas. Porque ninguém quer ficar sozinho.
nem no começo, nem no fim da vida. E por isso a necessidade do perdão, né? A Mima teve Gente, esse é o que eu mais start quero. divino aí, que disse assim, olha, eu não quero Não, ficar não com vou isso pro ficar resto aqui da vida, eu sozinho, quero ficar com meu segurando tudo pai. isso e tal. Não E tem aí- porquê. Só que não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente tem uma palavrinha dentro da gente chamada orgulho. E o orgulho que impede, né, a gente de dar esse passo e preferir, às vezes, coisas. Mesmo sabendo que o outro está certo, né? E você precisa ter uma atitude. Você fica preso por você mesmo. Fica preso. Então, é um desprender-se, né? Que a Mima colocou aqui, ela Agora, se desprendeu. pastor, existe um outro fator que são as cicatrizes. Porque, na verdade, às vezes, essa maturidade que a gente tem, porque dói ali onde você já machucou o sapato, né? E aí não curou ainda, está aberto e a pessoa assim, Ainda não é uma cicatriz, é uma ferida. é uma ferida. E É. aí o que acontece? Ela cicatriza e abre de novo e ali dói. Então a pessoa já sabe e não é fácil. E por isso que o processo que o pastor falou, ele tem que ter uma condição bipartite É um às vezes. processo. Senão você perdoa e não quer conviver, porque às vezes o meu E pai a gente já decisão sabe, é- né? Tem aquele ditado, né? O tal do gato escaldado. O gato escaldado, meu amigo. é. Quando ele olha a água, ele não quer saber se é quente, se é fria. Ele já, não sei não, hein? Não vou, cuidado comigo. Já fica meu pai ali. não- Eu já não- tive gato. Meu pai não sabe disso, acho que ele vai estar sabendo agora, né? Mas quando eu fui falar com ele no telefone e eu fui falar coisas que eu fiz de errado, eu fiquei com tanta vergonha de mim que eu fechei o olho. Eu fechei o olho e fui falando assim, ó. Todas as coisas que eu sei que ele estava bravo, coisas que eu fiz. E aí eu só fechei o olho e fui falando. Então, realmente, pastor, foi muito difícil. coragem, De verdade, né? foi muito Fecha o difícil. olho e vai, eu senti não é muita fácil. vergonha de mim mesmo. É as duas palavrinhas, né? Força Força para e coragem. perdoar e coragem para pedir perdão. Exatamente. E ela foi muito corajosa, você também pode, viu? Não fica nessa, não. Você vai ter coragem. Agora, a próxima frase aqui para te estimular, hein? Vamos lá. Perdoar é a capacidade de voltar ao passado e retornar ileso. Por quê? Alguém concorda ou discorda dessa frase? Concordo. Todo mundo só concordando. Por quê, Daniele? Por Porque quê? podemos ressignificar a mesma questão, né? Como eu vi aquilo e como eu vejo hoje. Como eu vi aquilo no momento que aquilo me magoou e como eu vejo agora, que já passou. É complicado, né? Agora, Mas, doutora, às vezes, esse negócio, desculpa, Carol, de voltar no passado, se eu falo assim, eu perdoei, eu tenho que ficar voltando no passado? Não. Então, como é que seria a plaquinha? Eu discordo. meio concordo, eu discordo. Eu né? acho que por mais que quando você enfrenta, você nunca volta. Até o fato da resiliência, você nunca volta Ileso. ileso. Mas Nessa vida, eu não acredito que a gente consiga ter a capacidade que Deus tem de... Claro que Ele não tem amnésia também, mas a forma de equiparar as coisas, você pode voltar até melhor, mas aquele calo está ali. Você aprendeu a lidar com ele, então você não consegue voltar ileso. Eu acho que... Eu pensei no ileso da forma assim, de eu olhar, lembrar E não e não dói. me doer. Não dói Aí mais. foi nesse sentido que eu concordo ileso, entendeu? Mas para você perdoar, você não precisa voltar naquele fato, entender o que aconteceu? Porque você vai Reviver lembrar. ele mais uma vez para também, poder ressignificar e perdoar? Porque essa é a palavra de ressignificar. Você vai ter É. que dar novo Sim. significado. Ou seja, Sim. então você tem que entrar em contato com aquilo novamente. É Exatamente. impossível. A gente vai sempre voltar naquela situação, Agora, né? o que adoece é a quantidade de vezes que eu retorno ao passado. Ó, isso é importante. Né? O Retornar que adoece uma pessoa é a quantidade de vezes que se volta. Exatamente. Ela precisa seguindo, vai seguindo. Você quer dar uma olhadinha lá para ver se está tudo ok? Ok, mas se você ficar o tempo todo lá atrás, minha filha, ó, a vida é para frente. Vamos seguindo, vamos seguindo, né? A produção aqui está perguntando, ó, se depois de anos que eu lembrar dessa situação, eu choro, significa que eu não perdoei? É porque me dói ainda? Pode ser que você não Pode tenha ser que não tenha perdoado perdoado. ainda. Pode ser E que qual não. que é a característica, então, do perdão? Se a gente volta e daí entende que não perdoou, como é que eu sei que eu perdoei? A partir do momento que aquilo não me traz mais mágoa, angústia, amargura, Tristeza, tristeza. né? Exatamente. Isso que eu perguntei ali atrás. Né? Como que Chorar. eu sei que eu perdoei? Já perdoou, né? Porque às vezes a pessoa realmente acha, essa é uma ideia. Chorar é um sinal de que ainda dói. Que pode ter sido muito trágico, né? No seu caso, o abuso. Eu choro. É, às foi uma vezes, questão tipo, trágica. Eu lembro que eu choro, mas assim... eu não sei se... Não é um choro de desespero, de querer morrer, porque eu já tive esse choro. Mas é um choro tipo, poxa, eu tinha tanta coisa para viver, né? Tanta coisa para
pra aprender na minha infância, mas eu tive que passar por isso, porque aí choro, mas depois, nossa, que bom que Deus me ajudou, né, a passar por tudo isso, que bom que eu tenho a vida que eu tenho hoje. Isso não impede que você se relacione com outras pessoas hoje, né? Então isso é um sinal que ela perdoou. Ela consegue seguir em frente, embora aquele fato ainda traga muita tristeza para ela. Um exemplo, eu fui traído. Demorou um tempo, tal, eu olho para a pessoa, não tenho mágoa nenhuma, desejo bem dela, conversaria com ela normal. Mas um exemplo, a minha situação com ela nunca vai ser zerada humanamente. É difícil, nunca não vai ser zerada. Mas esse é o ponto que ela estava falando de perdoar, né? Você não precisa conviver com essa pessoa novamente, né? Não tem essa necessidade, eu posso até conviver. Mas Porque se escolhe perdoar conviver. não é confiar, né? E se ela, nesse caso de uma traição, né? Dentro de um relacionamento, ela escolhe continuar o relacionamento, certo? Ela escolheu. Como é que funciona isso para a psicologia? Bom, se ela escolheu continuar com esse relacionamento, significa que ela está disposta a perdoar aquilo. Se essa pessoa não perdoa... E esse perdão é diário, né? Diário. Mas se essa pessoa não perdoa, que ganho aquilo está tendo para ela? Porque às vezes quem foi traído também fica numa situação bem confortável, né? Eu estou sempre jogando para mas você me traiu, usando isso como uma desculpa. Então, será que de fato essa pessoa quer perdoar? Ou de fato ela já perdoou e só está relembrando porque está tendo algum ganho com isso? Porque daí seria tipo um exercício de poder sobre o outro? Exatamente. Eu tenho aqui uma ferramenta, né, para lidar com essa situação. Olha, aqui temos a nossa mais uma frase aqui para a gente conversar e debater aqui sobre esse assunto. Vamos lá, pode jogar na tela. Perdoar, olha lá, o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte e o primeiro a esquecer é o mais feliz. É isso mesmo? Coragem, força e felicidade? Concordam com essa frase? O pastor concorda, né? Concordo. Que foi exatamente o que você falou até agora, né? Você precisa ser corajoso, precisa ser forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. O esquecer, eu creio que a palavra, na língua portuguesa, o amor mesmo, a gente tem uma palavra só, mas existem vários, né? Ágape. Então, eu acredito que o esquecer... Deve ter um significado específico. Ela tem um significado específico com essa situação. Ela não anula o que eu vivi com ela. Esquecer é quando eu consigo conviver tranquilamente, como a doutora falou, né? Mas ela não apaga a memória que eu tenho sobre a pessoa. Isso que eu quero dizer. Vamos supor, eu perdoei uma pessoa, ela me traiu no cônjuge. Eu decido, porque amor é uma decisão, amar aquela pessoa, eu aceito, ela vai ter que ter um degradê para viver com ela, para recuperar a confiança, porém, ela recuperou a confiança, porém, nunca mais vai ser a mesma coisa. Humanamente, essas questões, elas não voltam mais ao normal. É possível voltar a zerar o relacionamento? Zerar, não, eu vou viver, a gente vai ter alegrias, eu vou confiar naquela pessoa novamente, dependendo do ato, mas zerar, eu vou ter uma cicatriz, sabe? Eu vou ter uma cicatriz no corpo, vai ser menor, com o tempo ela vai diminuir. Mas ela está ali. Mas ela está ali. Eu acredito, meu posicionamento sobre esse quesito, né? Exatamente isso. Qual a sua opinião em relação a isso, Dani? Zerar você não zera, mas é possível construir um relacionamento melhor depois disso. Melhor, novo, né? Então, com mais amor, sabendo o que faltou quando aconteceu isso. Foi um erro de comunicação? O que faltou naquele momento que levou? E se não faltou nada, será que eu estou disposto a perder aquela pessoa mais uma vez? Então, isso pode ser construído de uma maneira mais leve, melhor, com mais amor. Se o casal ou a situação, enfim, a gente está falando aqui de uma questão de casais, né? Mas se essa pessoa, ela consegue dar o passo adiante, mas com a certeza de que ela vai ter que construir algo, né? Então, vamos daqui por diante. Não, vamos ter que começar do zero, todo esse processo para dar certo, né? Mas acho que a vida vai é ter que assim, acontecer, né? é um degrau após o outro. Ninguém, mesmo quem não precisou ter essa situação de perdoar alguém ou ser perdoado, um dia isso vai acontecer. Porque é a vida, gente. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que a Bíblia é muito sábia na hora de falar que cada dia é o seu mal, sabe? Então, hoje eu escolhi perdoar, hoje eu escolhi pedir perdão, hoje eu escolhi viver. Gente, eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E Cris, eu nunca vou esquecer. Isso que você falou do presente é realmente. Eu ganhei um presente, gente. Eu ganhei a minha família de volta. Isso está sendo sensacional para mim, tem sabe? preço, né? Então, e a vida é isso, é você cair e levantar, cair e levantar.
E Graças hoje a Deus você que a gente tem- perdoa, hoje você perdoa, amanhã você que precisa pedir perdão. E aí vai, né? E você tem que ir seguindo, viu? E a gente vai seguindo aqui também com a sua participação, porque sem você, gente, esse programa não acontece não, viu? Eu não me perdoaria. Se eu não lesse a sua interação de hoje, pode jogar aí o Wellington de Fortaleza. Fortaleza, o que o Wellington está falando? Olha, eu tive um problema com a família da minha esposa. Já pedi perdão. Aí, com o tempo, eles ficaram sem falar comigo. E eu não falei mais com eles. Fiz muita coisa ruim, mas mudei. Eles, não. O que eu faço com isso? Alguém que tomou atitude, quis mudança, ficaram um tempo sem falar, doutora. E aí, como é que você vai? A gente não consegue dominar o outro, né? O caso do Wellington, né? Não, mas aí eu perguntaria para o Wellington, o que você acha que você deve fazer com isso? Você já pediu perdão, já fez a sua parte. É uma escolha do outro não querer. E você vai fazer o que com isso agora? Ver se culpando pelo outro, não te culpar ou seguir sua vida, normalmente? Às vezes é só o fato, né, de você entregou para o outro aquela possibilidade e também ele pode não aceitar e pronto, né? Isso não significa que você não conseguiu liberar o perdão ou fazer sua parte, que não está concluído esse processo para você. Exatamente. É que ali o Wellington, né? A gente não conhece tudo, né? Sim. Porque tem um pano de fundo aí. Mas ele falou assim, ó, eu errei, né? Mudei. Ele assumiu o erro, Exatamente. ele reparou, porque ele falou que mudou, e ele pediu perdão. Esses são os passos para uma reconciliação. Né? São os passos para uma reconciliação. Só que agora a reconciliação não depende só mais dele, depende do outro. E o outro é livre para escolher perdoar ou não, né? E aí temos que seguir, é isso aí. Vamos seguindo, mas o caminho é esse mesmo. Você foi corajoso, né? Que é esse passo aí. Você foi forte e corajoso. Pode jogar aí na tela mais uma interação. Nós estamos falando aqui anônimo, hein? Olha lá, me divorciei e me casei novamente com o mesmo marido. Ele era um pouco agressivo antes, no primeiro casamento, mas depois de 2 anos divorciados, reatamos, nos casamos novamente. Mas recentemente ele voltou com as agressividades e chegou a me agredir. Estou buscando em Deus ter uma perspectiva positiva com essa nova situação. Não consigo olhar para ele da mesma forma. Agredir fisicamente, é isso, produção? Tá. Ela está passando por uma situação que eu acho que passou do processo, porque quando há uma agressão física fica um pouco mais complicado, né? Então ela perdoou, reconstruiu um casamento e agora ela passa pela mesma situação. Agora ela precisa de terapia, né? Individual, porque ela está num processo difícil, que ela precisa se amar, se perdoar. Por que ela está nesse relacionamento? Para quê? Para que ela vive isso? Para que ela se permite novamente? Ele pediu perdão, ok, as pessoas não mudam, ou mudam. Isso depende muito. Mas eu posso mudar e não aceitar aquela situação. Aceitei de uma primeira vez, preciso aceitar a segunda? É uma questão dela se posicionar também. Porque a agressão física, né, essa pastor, espera, é um limite, exato, chegou no limite. Isso. E essa espera em Deus que ela mencionou ali, talvez seja ter ligado no entre família e agora é hora de buscar ajuda. Isso. É buscar ajuda, é isso que tá dizendo, porque a agressão é imperdoável. Não dá. Não dá para. E ela pode esperar em Deus uma resposta para esse processo, mas não nessa situação. Exatamente, né? Vai buscar ajuda, Isso. vai dar os próximos passos, porque é um risco para a própria vida. E a gente é pela vida. Exatamente. E ela está vulnerável nesse vida, momento. Então tem que buscar ajuda urgente. Né? Ajuda urgente. Ajuda urgente, exatamente. A gente não sabe se tem filhos envolvidos, enfim, ela só falou desse risco. caso. Então, busca ajuda, nós estamos aí para, conte com a gente aí para o que for necessário, mas também busque ajuda para você conseguir seguir aí a sua vida, viu? Vai dar tudo certo. Pode jogar aí na tela mais uma interação para hoje. Lucas Albuquerque. E aí, Lucas? Já perdoei algumas vezes, mas entre elas, uma das mais difíceis e marcante foi o perdão para o meu pai, que sempre foi ausente na minha vida devido ao divórcio com a minha mãe. Decidi que deveria perdoar meu pai, então entrei em contato com ele e marcamos de nos ver. Ele não esperava. Foi muito difícil ter que pedir perdão e liberar, mas logo que comecei, já fui me sentindo aliviado. O que eu acho aqui do Lucas, que aconteceu com a Mima também, Muito e a gente próximo sabe da hoje a história. taxa de divórcio, a gente já teve até um programa aqui do formato familiar, a gente entende que acontece essas coisas, a gente não pode tapar o sol com a peneira com essa questão, só que a gente vê que o início, doutora, que é aquela questão mais danger, é onde a Mima pegou o telefone e fechou os olhos, a dificuldade de saber quem está no outro lado da linha, de quem eu vou sentar, eu vou encarar uma história da minha vida.
porém, durante o processo, parece que já vai tirando aquela carga dos ombros. Então, para quem está nos ouvindo agora, uma forma de incentivo psicológico, como lidar quando o peso ainda está sobre os ombros, né? Quando ainda eu estou relutando para pegar o telefone, para dar o primeiro passo, aonde talvez eu não encontre um perdão, mas eu libere o perdão, né? É entender que o perdão não é um ato de fraqueza, né? Muitas vezes a gente associa isso. Eu vou pedir perdão para alguém que me magoou, eu estou sendo fraco. Ele que deve me pedir perdão, né? Eu fico no julgamento do outro, na esperança que o outro se responsabilize por aquilo que eu senti, enquanto muitas vezes o outro talvez nem saiba disso. Então, naquele momento, ela tem que ver que, na verdade, não está sendo fraca, não está lidando com a questão do orgulho. Exatamente. E automaticamente, o que eu penso quando eu vou fazer algo que dói, mas eu vou carregar um peso. Então, eu lembro que eu estou fazendo isso por quê, né? Um objetivo, né? Eu quero me aliviar. Então, e existe, às vezes, nós temos 4 portas, fugir para cá, para lá, mas tem só uma que me dá um alívio, que é encarar esse problema de frente. Tem né? que encarar, não Tem que adianta encarar. tapar o sol com a peneira, colocar embaixo do tapete aí essa situação. Tem que encarar, tira de dentro dessa caixa, levanta esse tapete e bora resolver essas situações. Viu? Até entre família acabar, ó, dá para você mandar mensagem, ligar, dá para conversar. E ainda hoje o Wallace vai passar aqui para a gente dicas importantes, porque tem 8 coisas que você não precisa pedir perdão. Espera aí, gente. Opa! Essa lista vai estar disponível depois do intervalo para você, vai dar tudo certo. Então, não sai daí, 4 minutinhos a gente já volta aqui no Entre Família. Estamos de volta e olha só, eu tenho um presentaço para dar para você. Nós estamos falando Mais de perdão, viu? Imagina, mais um presente. Que aqui é assim, ó, aqui ó, Entre Família hoje. Você já viu esse meme? Só presente. Você imagina que você tá falando, a gente está falando aqui de perdão e muitas vezes você tem que se perdoar porque você fala assim, não vou juntar esse dinheiro, eu não vou gastar, eu não vou fazer. Quando vê, passa em frente àquela loja e compra. Assalta o porquinho do filho. Gente, Olha o desespero. olha Assalta que o porquinho, ponto quebra chegou. o porquinho do filho que tá para comprar bicicleta. Patológico já esse problema aí, entendeu? Só que você precisa daquele sapato, daquela bolsa, você precisa. Ó, vamos falar o seguinte aqui, ó. Respira fundo. Pega esse telefone aí. Vai pedir aqui o saldo mais. Aqui, já vou mostrar aqui pra você na 2 aqui, ó. Saldo mais. Você vai ligar no 2127-3121. E também você pode mandar através do WhatsApp pra gente, 98100-1425. E vai mudar, virar essa página da sua vida. Vai deixar pra trás. Quando você olhar sua conta bancária lá atrás, pegar o extrato lá atrás, você vai falar assim, não tem nada a ver com hoje. E assim é que é perdoar, entendeu? Quando você olha, vai pra trás, você fala, imagina, minha vida não é assim não. Agora minha vida é o quê? É poupança, é dinheiro, é ó, pá. Saldo mais pra você, viu? Agora nós temos 8 dicas, né? Vai Nós ser agora, prometemos 8 Pastor dicas. Wallace. 8 dicas não, 8 situações que você não precisa perdoar. É porque você já estava assim, nossa, então vou ter que ficar perdoando, Porque eu pedindo não perdão. preciso pedir perdão. Todo tempo? Não, calma, tem pelo menos 8 coisas na sua vida que você não vai E é o precisar pedir pastor perdão. que vai falar isso. É? Verdade. Gente, tô curioso pra esse VT, você também. Pode rodar. Peraí. Então, só dar uma pausa aqui. Deixa eu só... Sabe de uma coisa que pedir desculpas é uma coisa bonita da vida, um homem educado, uma mulher educada, uma criança educada que sabe pedir desculpas. Isso é muito bom. Quebra barreiras, nos aproxima, nos mostra como somos pessoas civilizadas e educadas. Mas alguns de nós, inclusive eu, exageramos no pedir desculpas. Então vai aí algumas dicas de coisas que você não deve pedir desculpa. Primeiro, vou dizer não. Se eu vou dizer, olha, me desculpa, pelo amor de Deus, mas eu vou ter que dizer não. Amigo, você não tem que pedir desculpa para dizer não. Não é porque você não pode, não porque você não consegue, não porque não dá, não porque dessa vez eu estou ocupado. Não é não. Você não tem que pedir desculpas por perseguir seus sonhos. Perseguir seus sonhos deve ser a sua meta de vida, correr atrás do que você quer. Então não peça desculpas por isso. Olha, gente, eu sinto muito, peço desculpa, mas eu vou ter que dar um tempo para mim. Ter um tempo para você é uma necessidade sua. Você não tem que pedir desculpa para as pessoas porque você precisa tirar um tempinho para você. Todo mundo tem prioridades. Não, desculpa, mas a minha prioridade é essa, é aquela outra. Não tem que ser grosseiro e rude porque tem prioridades, mas não precisa
pedir desculpas porque tem suas prioridades. Olha, você me desculpa, olha, eu estou até envergonhado, mas eu não sei a resposta. Quem é que sabe todas as respostas? Você não sabe tudo, você não é Deus, você não é enciclopédia, você não é o Google, né? Nem o Google tem resposta para tudo, né? Então não peça desculpas por não saber as coisas. Uma outra coisa assim que é triste às vezes, ó, me desculpa, mas eu tenho que dizer a verdade. Amigo, dizer a verdade é uma obrigação minha e sua. Muitas vezes a gente fica tão curtindo por dizer a verdade que a gente finda pedindo desculpa. Olha, me perdoe, mas eu vou dizer a verdade. E a verdade é essa. Não. A verdade tem que ser dita. Não se desculpe por isso. Uma coisa também é você dizer, me desculpa por eu ser assim. Você é assim porque você é assim. Agora, você ser assim não te dá o direito de ser grosseiro ou rude com alguém. Desculpa pelo que eu fiz, eu fui imprudente. Não porque eu sou assim. Uma outra coisa importante é quando você expressa os seus sentimentos. E aí você pede desculpa porque você está sentindo alguma coisa assim. Por exemplo, no casamento, olha, eu não gostei disso, me desculpa, mas eu vou ter que te falar. Não, você tem que dizer para a pessoa. Só tem que ter cuidado para dizer com carinho e respeito. Mas não tem que pedir desculpa porque você está contrariado quando alguém fez alguma coisa que você não gostou. Ser gentil é fundamental na vida. Pedir desculpas é fundamental na vida. Mas pedir perdão o tempo inteiro por coisas que você não deve pedir, não precisa ser assim. Seja educado, seja consistente, mas coloque suas posições e seja muito feliz. Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo. O programa acabou, não vou pedir desculpas não. Tchau. Desculpa, boa. Viu? O que é e isso? Tem pessoa que toda hora, com licença, Pô, desculpa, perdão. Calma. Entendeu diferente. Larga a mão, larga a mão. Esse presente que é o perdão e tal. Mas é bom a gente esclarecer. E essa lista aqui vai ficar disponível depois. A gente deve estar transmitindo no YouTube, depois vai ficar no NT Play, vai dar tudo certo. Agora é o seguinte, eu quero fazer um convite para você, Carol. Vamos lá. Nós vamos nos fartar de redes sociais. Agora o povo Nós vai vamos falar, acelerar aqui, nós vamos fazer uma falar. Antil com a doutora, vai ser rapidão para atender o maior número de pessoas. Vamos lá, então. Eu não vou me sentir culpado depois. Hoje é a tarde de terapia, porque a gente não quer ser culpado aqui. O Josiel de Santa Catarina, Joinville, lá do Sul. Joinville, um abraço lá. Hein? Tá falando o seguinte, olha, eu sofri mais de 5 anos porque meu primo me ofendeu com palavras e eu devolvi a ofensa com mais palavras. Passou um tempo e eu tive um encontro com Deus e quis pedir perdão para ele. Mas ele não me perdoava de jeito nenhum, orei por ele. Agora, no fim de 2019, depois de várias tentativas, eu consegui contato com ele, consegui o perdão dele. E também me pediu perdão. Hoje, cuido muito com as palavras, para não ofender mais as pessoas. Muito bem, Josiel, é isso aí, essas viu? flechas aí tem que cuidar, Porque a palavra não volta mais. Não volta, atirou, ó. Muito Mas vamos lá, difícil. como a gente prometeu, vai continuar aqui. Agora a Elizabeth está entrando em contato conosco. Como perdoar um marginal que tira a vida de uma criança inocente? Uma pessoa que invade uma casa na madrugada, tira uma criança que está dormindo para assassinar com vários tiros na frente da família. Isso aconteceu com o filho da minha amiga, a Elizabeth. Pastor, qual o conceito de perdão nesse momento? Olha, difícil, né? Como é difícil, né, essa situação, né? Uma criança arrancada da sua cama, no meio da noite, para ser assassinada. Que dor, né? Na frente da família. Que dor. Posso te falar a verdade? Eu não sei como responder. Porque foge muito da normalidade, né? E é anormal. Mas eu sei de uma coisa, que em Deus há perdão. Em Deus há perdão. Porque Ele perdoou um bandido que estava crucificado ao lado dele. Agora, perdão é diferente de vingança, né? Porque essa atitude dessa pessoa, outra pessoa, para com a criança na frente da família, alguns vão querer a vingança. Pode gerar esse sentimento. Pode gerar e gerar um problema ainda maior, uma dor ainda maior, né? Porque a gente está falando de dor, né? Agora, pastor, uma questão. Quando eu quero perdoar a pessoa, e é claro que essa dor é uma dor que ninguém pode falar, cada um sente, ainda mais nesse nível, isso não quer dizer que também que eu tenha que retirar dessa pessoa as consequências que ela vai ter que responder por isso. Então, quando eu tento perdoar alguém nesse quesito, porque o perdão me beneficia, eu não tiro a pessoa, tipo assim, eu perdoei a pessoa 10 anos depois, não estou falando de time aqui, mas durante o processo, até biblicamente, a pessoa tem que responder por suas consequências desses atos, né? Tem a questão legal, né? Tem a questão legal que vai ser respondida. E tem a questão de Deus também, o trato de Deus
porque Deus é justo. E essa questão de vingança, na Bíblia, a Bíblia fala assim que a vingança pertence a Deus. E quem perdoa, e aí eu acho, isso eu posso responder, quem perdoa se vingou de verdade. Exatamente, que é o ponto que a gente espera, né? Que você se sinta bem em relação a todos os processos que são mais difíceis mesmo na vida. Por mais que tenha uma justiça falha humana, esse ladrão não foi pego, saiu pelo E dinheiro. a gente às vezes não consegue, inclusive, ver a ação de Isso. Deus imediata. Existe mas não um grande necessariamente conflito é no isso. contexto, que é uma justiça bem maior do que a nossa, né? Mais interações você está falando e a gente quer te ouvir. Guida Alencar falando o seguinte, olha, eu tive que perdoar uma traição do meu marido que gerou um filho. Perdoar significa pegar a cruz do outro e carregar. Porém, guardar rancor é como tomar veneno, esperando que o outro morra. É isso mesmo, Guida, você tem razão. Bem Isso é difícil. de Shakespeare, né? Shakespeare que fala assim, né? Ele fala assim, ó, se você não perdoa, é como se estivesse pegando um veneno, tomando e falando assim, agora morra. Mas quem morre é você, né? É você que morre. Mais interações. Muito obrigado, Guida, por participar aqui com a gente, viu? Anônima, mais uma questão. Sofri um abuso aos 14 anos de idade pelo meu próprio pai. Resolvi falar para minha mãe. Quando numa briga, meu pai acabou me agredindo por ciúmes. Realmente não sei se devo perdoá-lo ou se devo pedir perdão a ele por ter feito a denúncia, apesar de ter passado tantos anos. Hoje eu tenho 16, passado 2 anos, né? Hoje eu tenho 16, então eis a minha dúvida. Devo pedir perdão a ele ou devo perdoá-lo? Ela se sente culpada, no caso, né, por ter denunciado esse ato aí. Olha a gravidade, né? Eu acho que a ajuda psicológica nesse momento aqui, doutor, é algo gritante, né? Sim. Bom, é difícil, né? É uma Difícil. questão... Hoje eu vi 2 casos aqui extremos, né? Exatamente. É comum uma vítima se culpar de um problema como esse, passar por uma situação como essa e se sentir culpada? Sim. Como ela sai desse processo? Ela sai desse processo com auto-perdão, perdoando ela mesma por aquilo que ela se sente culpada. Faz sentido isso que ela está se sentindo culpada? Ela pode, inclusive, Se questionar sobre isso. o ela tempo pode se todo. questionar sobre isso, ela também pode denunciar o agressor, ela pode se posicionar dessa E forma. sobre perdoar o pai dela, ela precisa se responder 3 perguntas. Eu quero perdoar? Eu preciso? Eu devo? Se as 3 respostas forem sim, aí ela pode pensar em como pedir perdão e se perdoar. A Mima vivenciou algo nesse gênero. Eu não tô falando, não sei da idade aqui, mas ela ainda é novinha, 16 anos. Foi. E faz Ela pouco tempo também. Faz pouco tempo, é muito quente e tal. E eu vi a Mima, enquanto a doutora falava, enquanto eu li o caso aqui, ela balançando a cabeça todo o tempo. Mima, você vivenciou isso. O que você daria de dica hoje para ela que está passando por esse momento? Para mim foi bem complicado porque, graças a Deus, eu não passei isso com meu pai, mas eu passei com uma pessoa que era também muito próxima de mim. Ele é pai do meu irmão. E eu cheguei a denunciar, mas com uma dor tão grande no meu coração, porque eu ia magoar muito o meu irmão. Porque eu amo nossa, eu amo demais o meu irmão. Mas eu denunciar meu padrasto ia fazer ele sofrer. Então a gente fica nessa, ai meu Deus, quando a pessoa não denuncia, é porque ela tem aquele vínculo amoroso, sabe? Aquela coisa assim, pode ser tanto com o agressor ou com quem está em volta. No meu caso foi com quem está em volta, que era o meu irmão. Só que eu pensei, meio que, não pensei em mim, eu pensei que ele poderia fazer isso com outra pessoa. Porque ele tá em outro... tem outro relacionamento. Outro círculo de pessoas. E é com o mesmo perfil da família. Tem a menina pequena. E eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que o que acontecesse comigo acontecesse com essa outra família. Então, eu acho muito importante você denunciar. Você tem que realmente... Gente, eu passei por cima de mim mesmo. Me rasguei, sabe? Emocionalmente falando. Inclusive, meu irmão ficou muito tempo sem falar comigo e até hoje a gente é meio assim, justamente por causa disso. Mas a questão aqui não é eu mais e nem o meu irmão. Você não se arrepende? Foi a melhor decisão que você tomou? Não, me arrependo. Tanto que eu falo abertamente aqui. E como é que você fez a denúncia, Mima? Eu fiz pelo Disque 100. Disque que 100. é onde a gente... Que é seguro, anônimo, tranquilo. Totalmente anônimo. Ela pode ir num local, e assim, celular. A gente não tem como provar, muitas das vezes, o abuso. Mas
tem como, tipo, a pessoa fica lá, o registro para sempre lá. Se ela colocar o nome da pessoa ali, se o policial, por exemplo, quiser pesquisar a vida da pessoa, vai estar lá no histórico dela, o que ela fez. E assim, né? Então, para essa menina, né? Ela não teve culpa. Primeira coisa. Não tinha culpada. Ela não teve culpa. O culpado é o agressor, é quem fez. É doloroso demais por ser o pai, né? É doloroso demais. A gente não consegue imaginar, entendeu? A gente não consegue imaginar a dor dela, mas ela fez o certo, entendeu? Ela fez o certo, denunciou. E eu quero dizer, a gente precisa ir lá no site, lá, Quebrando o Silêncio. Exatamente. Entende? Porque pode ter alguém assistindo a gente que está passando por uma situação como essa, de dor, não tem culpa. Ou de agressão do marido, ou Exato. sofreu abuso sexual. Exato. Tem o projeto da Igreja Adventista, que é o Quebrando o Silêncio. Exato. Ele é divulgado uma vez no ano, mas não significa que ele não exista o ano todo, que você pode entrar E em ali tem contato ajuda, né? Tem ajuda. Tem ajuda. E essa menina, ela tem que olhar para o futuro com esperança, porque ela não teve culpa. E Deus também não queria que ela sofresse isso. Mas sofreu por causa do mal, da maldade. Infelizmente, o pai. Né? Infelizmente, o pai. Infelizmente. Mas a gente está aqui junto, né? E por isso que a gente está aqui no Entre Família. E existem meios legais. Através desse, não é que questão que o pessoal vai manter sigilo nessa situação, vai ter meios para fazer com que ela possa não ficar à mercê. Né? Então, existem mecanismos, queridas, que vão te dar um suporte, vão ver as questões, você não vai ficar à mercê da sociedade. Então, existem mecanismos, você não é a única pessoa que está passando por isso. Então, o pessoal já está acostumado a lidar com essa questão e vai te dar um amparo. É Disque 100, ou procure no Google aí, Quebrando o Silêncio. E se você precisar de mais informações, nosso WhatsApp está à disposição aqui. Isso. Excelente. Mais uma interação a gente consegue aí para agora. Pode jogar na tela. Célia Coelho falando aí, Cris. Tive muitas dificuldades de perdoar, mas perdoei um assassino. Olha a escala do perdão. Foi difícil para uma mãe, mas fiz. Hoje me sinto mais aliviada. A gente viu uma escala aí. Maranhão. Ela falou, foi difícil, porque de repente levou um tempo grande. É muito difícil. Mas o benefício também foi grande, né? Então, parabéns para você que colocou essa questão e nessa escala que a gente tinha colocado em participações anteriores aí, que é possível encontrar esse contexto e que bom que você compartilhou conosco. Muito bem. Intervalo, produção, a gente consegue conversar um pouco sobre aqui o assunto. Tem mais um minutinho aqui para falar sobre isso. E eu acho interessante, a Mima já queria falar ali uma questão importante, porque essa é uma escala totalmente diferente das nossas realidades. Eu nem imagino, né, como eu já tive que lidar com perdão, mas nunca, jamais, em escalas semelhantes à sua ou à dela, enfim. Como a gente faz, né, nesse processo? Porque o que ela queria era se sentir aliviada. E, de fato, a gente tem essa mágoa, esse pesar, né, dentro da gente, né? Eu acho que, para muitos que estão assistindo, devem pensar assim, esse povo, eles estão ficando doido. Sério, eu acho que você não tem sentimento, é todo mundo coração de pedra. Só que eu vou falar uma coisa aqui, ó, para vocês, que é real e é o que eu estou sentindo no meu coração nesse exato momento. Não tem como eu explicar sobre o perdão, eu acho que ninguém aqui. Porque o perdão é uma coisa de Deus e Deus não se explica, gente. Eu acho que é um sentimento que é só Ele mesmo. Tanto que para quem acredita, para quem não acredita também, é uma coisa. O perdão é uma coisa inexplicável. Não tem como. Como que você vai explicar que uma mãe perdoou o assassino do seu filho? Eu não consigo perdoar. É uma coisa divina isso, sabe? E eu acho que a gente só tem que aceitar esses presentes divinos que Deus manda pra gente. São presentes, né? É um presente de verdade. O presente é verdade. conseguir perdoar e muito mais quando você recebe o perdão. Ainda hoje nós vamos ter mais uma dinâmica para aprender a se libertar desse processo. Porque é bem essa palavra, ver liberar significa sair, soltar as algemas. Agora, Carol, você que está pensando em sair agora, não sai. Não pode. Porque a gente vai começar esse programa de uma forma que a gente nunca começou aqui no próximo bloco. É o próximo bloco é diferente, tem tudo a ver com o assunto. Sem spoiler, Cris. Não fala. Fala não. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Eu falei para você que nós íamos começar o programa de uma forma bem diferente. Olha o que está acontecendo. Olha, algemados. Algemados. Algumas situações aqui, ó, estão descritas aqui.
E nós somos algemados a essas situações aqui, porque é exatamente isso que faz a falta do perdão, né? Exatamente. A gente fica aqui preso. Preso. Com esse sentimento aqui no nosso E coração. o que está servindo aqui? Vários temas que estão aqui, em todos os nossos convidados aqui, a gente já trabalhou no programa. Então a gente vai fazer essa revisão para lidar com essas questões aqui. Apanhado. Um apanhado. Cada um de nós aqui levou desse programa aqui uma ideia de como lidar com cada uma dessas liberar. situações aqui. Começar por você, Carol? Vamos lá? O que você tá, Então, que aqui, tá ó. algemado em você aí? Tá algemado em mim aqui, ó. Erro dos pais. Pai não erra, não, né? Erra, né? Pai é perfeito, né? Pai não é, erra, mãe erra e é complicado, E viu? errou com você gravemente, Carol. Tem impacto na nossa vida, com certeza. Meus pais erraram, com certeza. E o que a gente tem que fazer, ó? Olha Liberar aí, perdão. quebrou até a algema, rapaz. Quebrei tudo aqui, ó. Não, isso é à vontade. Essa é a ideia, Que ó. o perdão aqui, ó. tem muita força, né? Tem. Quebrar as algemas, porque hoje eu sou mãe e eu vou falar. Eu erro. Eu erro e eu sei exatamente o papel do perdão nesse processo, porque eu sou humana, eu erro, meus pais erraram, mas a gente se ama mesmo assim. Muito bem. Tem que fazer força aí, viu? No meu caso, Carol, traição. Traição. Aqui entram questões estruturais, né? Do homem, o machismo, a mulher pode perdoar, o homem não. Então, o que a Mima falou ali, ó, independentemente da religião que você nos vê, eu encontro muita questão toda, a gente tem uma cultura agora do quebrou, trocou, né? Então, a gente não tem mais aquela questão de poder moldar o vaso e tal. E eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, dependendo da estrutura que você construiu, só que cada um também tem uma forma de lidar com isso, que a gente tem que respeitar. Tem gente que olha, eu não vou conseguir viver, vai ser ácido demais. E então, o que acontece? Eu acho que aqui é uma leitura, primeiro, com você, não resolver nada no calor da situação e ver se você vai conseguir lidar com isso. Você pode até trabalhar o perdão e decidir, olha, não quero mais viver com essa pessoa, tudo bem. O que não tem nada a ver com o perdão. Exatamente. Esse é o Aqui que é processo. o equilíbrio, né? Aconteceu algo grave. Agora, você excluir a alternativa de conviver com a pessoa é excluir uma possibilidade de felicidade. Então, tome cuidado. Conheça você bem, ore, analise, deixe a situação esfriar. No meu contexto, eu acho que um tempo para poder as coisas, a poeira sentar, para ver que decisão eu vou tomar. Né? Não no desespero. Não ali. no calor, né? Agora, né, Cris? Decidiu ficar ou decidiu se ausentar, tomou uma decisão. É decisão. É decisão. A escolha, né? É importante a escolha. E se escolheu continuar, escolheu amar. E aí prossegue. Exatamente. E quando você escolhe amar, não quer dizer que tudo vai voltar ao normal na mesma hora, vai dar tudo certo, amanhã vai receber... Não. É um ser humano, cortado, se curando com a decisão que tomou. Então, ó... Arrebenta as arrebentou. algemas. E o meu relógio também, a produção já sabe. Vou passar Pode um me dar orçamento. Vou passar um orçamento. Por favor. Nada, pode pagar em 10 vezes, não tem problema. Tá Estamos em casa, eu perdoado. perdoo. Tá tudo certo. Bom, o meu é ingratidão, né? Quando você sente que alguém cometeu alguma ingratidão com você, é porque você esperava um reconhecimento bem maior do que você teve por ela. Mas então é interessante a gente pensar que o bem que eu fiz para outra pessoa, eu fiz primeiro para mim, não necessariamente para o outro. Assim eu não espero que ele reconheça o que eu fiz. E aí a gente rompe com Muita com força. muita força. Não é A fácil. doutora foi que fez mas com rompe. maestria. Ali, A ó. gente foi com força aqui e Quebrando, tal, arranhou. Olha aqui. quebrando o Não, relógio. só que, Olha a mão aqui, olha dá aqui. um close aqui, faz Gente, favor. essa pessoa, olha lá. Ó a brutalidade aqui, eu tô sangrando, gente, Tá ao doendo? vivo. E tá machucado mesmo. Oi, tá machucado mesmo. Machuca, desculpa. você viu que machucou. Vocês foram muito ingratos com quem É fez as muito algemas. engraçado que fez a algema. Olha a visão da doutora de perdão, vendo? a perspectiva. Eu não me machuquei, não, que eu fui fina também. Não é, tal. Gente, o meu é meio pesado. O meu é sobre agressão. Agressão. Eu posso falar com certeza sobre agressão, mas eu acho que a minha agressão, ela não foi só física, ela foi psicológica, sabe? E a agressão é maior ainda quando eu escolho não perdoar. Porque quando eu não perdoo, eu estou agredindo a minha mente, eu estou agredindo a minha felicidade, eu estou agredindo a minha liberdade de poder viver em paz, viver livre, sabe? Então, não sei o que a pessoa que está assistindo tem que fazer para liberar perdão, para pedir perdão. Só que a minha escolha, né, o meu amor próprio, o meu amor
pela pessoa que merece o perdão, a minha escolha é sempre perdoar. Então, eu vou fazer isso aqui. Arrebenta as algemas aí, ó lá. Aí, muito bem. E agora, né? Falsidade. 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 Tem gente falsa, será? Falcianes. Tem, Tem né? até um nome agora Tem, pra né? isso, né? Falciane. Falciane. Rapaz, tem cada termo que a Carol busca. Ué. É da minha Falciane comunidade. É que da minha a comunidade. Carol entende a cultura que ela está vivendo. Não, ela busca. Tô inserindo na minha cultura. Ela tá Eu até inserida. entendo que tem falsidade, mas como é que ela buscou um falciane? Pois Da é, onde pois que ela é. tirou esse negócio? A Falciane, né? E quando é homem? Aí é Falciano. 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 Eu não E sei. quando é muito perto, fafá. Fafá. Porque você já fica com intimidade tão falsa. fafazinho, então. Ei, essa questão da perspectiva humana, né? Porque o ser humano confia, o ser humano geralmente confia um no outro, né? E a nossa expectativa tem mais a ver com a nossa expectativa, essa questão de frustrar com os falsos, né? Com os falsos. Você confia demais, o outro pode frustrar você e pode gerar falsidade. Eu não sei se a doutora concorda com isso, né? Essa questão da falsidade, né? Todo mundo já viveu com gente falsa, Com certeza. né? Inclusive eu, entendeu? E eu tinha uma grande expectativa. Também somos falsos. E também Né? todo mundo, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Mas é o seguinte, a expectativa que eu coloquei era muita e eu me frustrei. Talvez a pessoa tinha aquela fraqueza, entendeu? Mas a minha expectativa era demais. E aí eu me frustrei com a falsidade. Eu não devia esperar tanto. E aí eu me frustrei. Só que eu, quando olhei para o outro ser humano e vi que era ser humano, era aquilo, eu falei assim, vamos prosseguir então, porque isso vai acontecer e não foi a primeira, não vai ser a última e nunca vai acabar isso, enquanto houver humanidade no ser humano, né? Então a gente perdoa, né? E prossegue, mas não esquece. Arrebenta as algemas. É isso Aí, aí. quebrando as algemas Quebrando as aqui. algemas, é isso Inclusive mesmo. o seguinte, ó. Eu quero a gente fez aqui algo sempre envolvendo aqui, mas a gente tem que envolver aquela sala de lá, Carol. Com certeza, imagina sem você aqui. Esse programa não acontece. Pode jogar na tela aí mais interações, porque você está falando, nós vamos ler. Volmar, é isso? Squaresing, Não. é isso? Squaresing. Squaresing. Eu estava muito tempo magoado com uma pessoa que tentou me prejudicar. Um dia estava preparando uma mensagem sobre perdão e minha consciência acusou, preparando a mensagem na igreja, né, tal, pregador, tal. Só consegui falar sobre perdão após procurar a pessoa que havia tentado me magoar, né, e dizer, eu te perdoo. Foi libertador. Exatamente. Eu acho que tem muito esse processo, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega e de como a gente recebe tudo isso. Porque a gente está aqui falando, tem que perdoar e tal, né? Mas no dia a dia é muito complexo, né? E me parece que, assim, coisas grandes, a gente até ficou aqui, nossa, extasiado, perdoei um assassino, um abusador e tal e tal. Mas são umas coisas pequenininhas que a gente vai acumulando essa resposta negativa num perdão maior, né? Então, eu não te perdoo porque você quebrou esse negócio. Não falo mais com você porque você rasgou minha roupa. Começa assim, né? Eu acho que começa Carol, assim. existe aquele perdão coisas estruturado pequenas. de não. Um exemplo, é cultural, alguém me cortou a frente, baixar o vidro e dizer um nome feio. Exemplo, Parece que aí quando alguém vem contramão, você baixa o vidro e a pessoa que... Você está esperando já um nome feio, ela assim, tudo bem, meu queridão, vai tranquilo, acontece, estamos na corrida, ainda bem que não aconteceu brasas nada. na cabeça da pessoa. Aí você leva um choque porque você Vai vai na contra a contramão. estrutura que o ser humano criou de que... Então, eu acho bacana. Você vai na contramão, literalmente, né? E o perdão, não sei se é o que a doutora acha, o perdão a gente pode, como a Carol foi iluminada aqui para falar, porque um exemplo, para quem perdoa em algo mais grave, é um exercício perdoar, então comece com as pequenas. Então, eu acho que perdoando coisas pequenas, quando chegar algo maior, você já tem essa questão de trabalhar a humildade, de colocar essa perspectiva. A doutora viu de quem estava fazendo a dinâmica, a gente só falando mal da dinâmica, ela viu no trabalho de quem estava produzindo. Então, a gente tem que trabalhar essa perspectiva, né, doutora? Exatamente. E a pessoa que perdoa mais, ela tem uma probabilidade bem maior de lidar com mais calma em fatores estressantes, como no trânsito ou qualquer outra situação. Se você é acostumada
a perdoar coisas pequenas, você provavelmente não vai baixar o vidro e xingar esse cara que No te cortou momento naquele desse, momento. né? Ou quando acontecer uma coisa muito grave, você vai ter a consciência, né? Porque parece que o orgulho, ele te cega também, viu? Te tira a consciência e a habilidade de solucionar um problema maior. Com certeza. Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira Não adianta. sem bater palmas para você, que mandou muita participação. Parabéns. Então, a gente é isso pede mesmo. perdão, justamente, como a produção está falando que teve histórias difíceis aqui, a nossa produção está lendo. O que a gente puder ajudar você, vai mandar, porque a gente tem órgãos aqui na Rede Novo Tempo para justamente ouvir você com maior profundidade. E quem sabe a gente volte com esse programa, com esse tema em outros programas, porque justamente tem muita coisa para a gente trabalhar na questão do perdão. E agradecer aos nossos convidados, né, Carol? Com certeza. Muito obrigada por você aí que está nos assistindo, não só assistindo, mas compartilhando. E obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, doutora Dani, por nos ajudar aqui a compreender mais esses aspectos do perdão. Obrigada a vocês também. Excelente. Mima, obrigada por abrir seu coração para a gente. Obrigada eu. Excelente. Pastor, eu acho que tem um livro muito especial que realmente é uma carta de amor que fala muito sobre o perdão e como o senhor exemplificou aqui, o ser humano, né? Tem sim, Cris. Eu estava lembrando da interação do Volmor, né? Que falou lá que ele ia fazer uma mensagem na Bíblia e ele se lembrou de alguém que ele tinha ofendido e ele foi atrás. E eu estava me lembrando, porque isso está na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, se você for até o altar e levar uma oferta para Deus, quando você chegar no altar e lembrar que ofendeu alguém, deixe a oferta onde está, volte até a pessoa, converse com a pessoa, resolva o teu problema, depois traga a sua oferta. Por quê? Porque Deus aceita as nossas ofertas, os nossos cultos, aceita a gente quando a gente resolve as coisas que a gente tem com as pessoas. A gente não pode esquecer que a cruz tem 2 braços. Um braço é vertical, é o meu relacionamento com Deus. E o outro braço é horizontal, é o meu relacionamento com as pessoas. A Bíblia é recheada disso, né? Por exemplo, se você se lembrar, Deus instituiu um sistema para ter o perdão. A pessoa trazia um cordeiro sem nenhuma mancha, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e pedia perdão a Deus. E o pecado dela era transferido para o cordeiro que não tinha culpa nenhuma. Lembrava o cordeiro de Deus que viria morrer. Jesus veio morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos perdão. Nós não merecíamos o perdão, é isso que está na Bíblia. Nós de jeito nenhum merecíamos o perdão, mas Deus falou assim, eu amo tanto vocês, eu amo tanto você, que eu vou perdoar você e eu vou morrer no seu lugar para que você possa viver. E isso para mim é extraordinário demais. E está na Bíblia, né? O perdão. Quando Jesus veio, ele falou assim no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele ilustrou muitas vezes, quer ver? Um homem devia para o outro bilhões, a conta é assim, é estratosférica, bilhões. E a pessoa que era o que deveria receber a dívida, deu perdão, falou assim, olha, você me deve, eu devia te lançar na prisão porque você não tem como pagar, eu deveria colocar teus filhos e a tua esposa como meus escravos, não vou fazer isso, eu perdoo você. Aí ele encontra alguém na rua, Mima, que devia R$50, que essa é a proporção. Ele devia bilhões, perdoado. E quando a dívida foi dele, ele falou assim, olha, miserável, me paga, você tem que me pagar. Mas é só R$50, me perdoa. Não te perdoa não, vai para a prisão e tudo mais. E aí Jesus falou assim, Jesus está na Bíblia, ele fala assim, olha, à medida que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Eu acho que é esse caminho da palavra de Deus. Quem dá perdão, recebe perdão. Quem dá graça, recebe graça. Quem dá de presente, dá um presente, recebe o presente. E qual é o presente que nós temos para receber? É o amor de Deus. E agora com você, Paulo, o apóstolo, ele fala assim, suportai-vos uns aos outros. E aí Paulo diz, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Esse é o desafio para nós, do perdão. Mas esse perdão pode ser gerado pelo amor de Deus em nós. Peça a Deus. Ele diz assim que se você pedir, Ele vai te dar de forma deliberada. Não se esqueça, Ele te ama, te perdoou. Compartilhe o perdão. Muito bem, hein? Olha, que programa especial, agradecendo mais uma vez a você. E a gente quer fazer um convite para o programa de amanhã. A gente já está falando de exercitar perdão.
Agora, tem gente que sabe usar alguns argumentos, outros não, como exemplo, Carol, o elogio. Ah, e como as pessoas gostam de receber elogios, né? Já tá aí as redes sociais, né? Você faz aquele post. Ai, como é bom aqueles comentários positivos. Ai, que Falaram um delícia. monte, falaram do Ó, corte de comentário, cabelo, falaram tanto de comprei mim, um carro que e gostoso tal. e tal. Mas até que ponto esse processo de elogio é benéfico para a construção do caráter, para a construção desta pessoa? Inclusive na infância, viu, É Cris? verdade. Agora, quando se transfere do lar para a questão empresarial, né? Um exemplo, eu vou elogiar hoje em dia o meu funcionário, o rendimento, produção. aí que ele vai estagnar, não vai fazer mais nada, Tem gente não. que fala assim, não, eu não elogio o funcionário, Não, não, porque aí acha que é dono, não vou senão fazer daqui isso a pouco não. ele vai parar de fazer, Mas produzir. será que tem lógica, Carol? Porque tem gente que fala Eita. assim, olha, eu sou reconhecido, o reconhecimento não vem do elogio? Como é que faz? Será que tem o elogio errado e o elogio certo? Amanhã nós vamos aprender a elogiar as pessoas. Também tem uma medidinha ali, tranquila, né, de elogio, né? Então, vou fazer o seguinte, eu quero elogiar o pessoal de casa. Vocês estão demais, Vocês estão tá? demais, Muitas vocês participações estão de parabéns. e tal. Agora tem outro pessoal que está de parabéns, Carol. Tem um público Quem? que, olha, os anjos da esperança. Você imagina um pessoal que pega ali o seu dinheirinho e coloca ali para que esse programa aconteça na sua vida? Rapaz, Que mãos é que isso? transformam vidas. Isso é anjo, rapaz. Anjo, eu sou anjo, sou um novo tempo. Olha, até o slogan é legal. Você tá de parabéns, e tá de parabéns porque vai continuar aqui na TV Novo Tempo, viu? Gil e Cris, pode chamar as crianças pra sala. Um abraço. Tchau, tchau.